Bom, pessoal, continuando, né, com a nossa aula de hoje, a gente vai falar também, lá na página 16, sobre a regionalização do espaço mundial, né? Então, a gente terminou aí a questão da Guerra Fria, mas a Guerra Fria, ela vai deixar registrado essa questão da divisão do mundo em regionalizações, tá? Como assim? A gente vai regionalizar o espaço mundial durante a Guerra Fria, tá? A partir de 3 classificações. Quais seriam essas classificações? Os países do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo, tá? Era uma classificação, assim, para dizer quais países eram desenvolvidos, quais países não eram desenvolvidos, né? Era uma classificação, assim, bem direta, tá? Como eram caracterizados esses países? Quando a gente fala de países de primeiro mundo, nós estamos nos referindo aos países considerados capitalistas desenvolvidos, ok? Quando a gente fala de países de segundo mundo, nós estamos falando dos países socialistas. E quando a gente fala de países do terceiro mundo, eu estou me referindo aos países capitalistas considerados subdesenvolvidos. Um exemplo de país capitalista subdesenvolvido nessa classificação, o Brasil, estaria aí nessa classificação dentro dos chamados dos países do terceiro mundo. Então, durante a Guerra Fria, a gente vai ter essa classificação de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos, são os países industriais, tá? Segundo mundo, são os países socialistas. E o terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos. A partir dessa classificação de primeiro, segundo, terceiro mundo, a gente, durante o período da Guerra Fria, a gente vai ter a divisão do mundo em 2. Como assim? A gente já tem a divisão, né, dos hemisférios norte e sul, mas nada tem a ver essa divisão com essa divisão física e hemisfério norte e sul. Por quê? Quando a gente fala, né, desse primeiro, segundo, terceiro mundo, a gente vai dividir o mundo em norte e sul, tá? Mas aí não está relacionada à divisão sobre a linha do Equador. É uma divisão, tá, que vai dizer o seguinte, que os países do hemisfério norte, eles são mais desenvolvidos do que os países do hemisfério sul. Na página 17, vocês vão ter um mapa mundi da divisão do mundo norte e sul. Esse mapa aqui. Percebam que a linha que divide não é uma linha reta, não é uma linha igual da linha do Equador. Uma linha totalmente, né, descontínua. Os países que estão pintados de laranja seriam os países do norte, que representam os países desenvolvidos, principalmente industrialmente falando. E o de rosinha seriam os países do sul, tá? Que seriam os países subdesenvolvidos. Percebam vocês que a Oceania, né, por mais que faça parte do hemisfério sul, ela está fazendo parte dos países do norte. Por quê? É um continente desenvolvido, tá? Então, o norte ele vai representar justamente o conjunto de países mais desenvolvidos, tanto socialmente quanto economicamente, tá? E vai incluir as economias o quê? Mais industriais. Lembrando que tem países do norte aí que até então fazia parte do socialismo, né? Como o caso da Rússia, né? Da Croácia, da Eslovênia, que hoje faz parte desse conjunto de países desenvolvidos, ok? E o sul, né? Os países do sul vão compreender quem? A divisão, né, do conjunto de países menos desenvolvidos, né? Também em questões de social e econômico, tá? Bom, os critérios que vão ser utilizados, né, nessa regionalização entre norte e sul serão as condições o que socioeconômicas dos países, né? Por isso que eu falei, uma questão social e econômica, né? A partir de um nível da industrialização, tá? Bom, além disso, a gente também tem as regiões da ONU,
também na página 17, vocês vão estar vendo isso, né? A ONU, ela é essencial, ela foi criada ali durante a Segunda Guerra Mundial para tentar manter a paz entre os países, né? Então, é essencial essa divisão do mundo pela ONU para definir a atuação, né, dessa organização, né, e apoiar cada vez mais esses países, tá? Então, a ONU também vai recorrer a diferentes regionalizações. Na página 18, a gente tem um mapa, tá? Que a gente vai ter, ó, aqui, ó, percebam vocês, na página 18, a divisão, então, a regionalização imposta pela ONU, ok? É muito utilizada essa regionalização, mais pela ONU, tá? A ONU, ela vai utilizar bastante, só para ela delimitar a forma de atuação sobre os países, ok? Bom, pessoal, na página 19, a gente tem falando sobre os continentes, né? A gente tem que entender que o espaço geográfico, ele vai ser transformado, né? Na nossa primeira aula a gente falou isso, que o espaço geográfico, ele é uma transformação, né? Principalmente a partir das nossas ações, certo? Então, os continentes, eles vão se dividir, obviamente, sobre milhares de anos, né? A gente vai ter a fragmentação do Pangeia, né? E aí a gente vai ter, então, a constituição desses continentes, certo? Quais são os continentes, né? Na página 19, a gente tem um mapa mundi aí que mostra pra gente, certo? Nós temos a África, nós temos a América, a Antártica, a Ásia, a Europa e a Oceania. Além da divisão, né, do planeta em grandes continentes, a gente também tem uma subdivisão. Por exemplo, a América, ela vai se subdividir em América do Norte, a América Central e a América do Sul. Mas quando a gente fala de continente, a gente fala de um. Então, é o continente americano, é a América, tá? O Brasil faz parte da América, do continente americano e da subdivisão, né, da América Latina, ok? Então, a gente não pode... da América do Sul e também da América Latina, porque a gente também vai ter essa divisão entre América Latina e América Anglo-Saxônica. E aí a gente vai ter uma divisão mais voltada para uma questão histórica, cultural, tá? Então a gente não pode confundir essas divisões em que o mundo é dividido em continentes, mas a gente também vai ter as subdivisões, ok? O que são os continentes? Eu vou até pedir que vocês grifem aí, só para vocês não esquecerem na página 19. Abaixo do mapa a gente tem a definição dos continentes, que diz o seguinte: os continentes são grandes massas de terras emersas, geralmente circundadas por mares e oceanos. Assim, é possível considerar a Europa e a Ásia como uma única e contínua porção de terras emersas, que é chamado de Eurásia, tá? Porém, em virtude de diferentes contextos históricos e culturais, essas áreas são distintas, consideradas continentes